Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 119. Deixe a sua Bíblia aí aberta no Salmo 119 e vamos orar. Senhor, nós estamos muito felizes por poder estar na Tua presença. Senhor, algumas vezes nós temos, eu não queria usar uma palavra tão forte, Deus, mas eu sinto que às vezes nós desprezamos algumas situações que são simples. E talvez, ó Pai, no nosso coração possa ter um certo, ó Deus, descaso. Eu acho que são palavras fortes. Mas, ó Deus, talvez a gente não dê a devida importância a este momento de nos reunirmos. E eu sei, Pai, que nas coisas simples da vida estão as verdades poderosas que vão transformar a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor. Deus, e nessa noite eu quero, Senhor, que esta simplicidade, ela possa alcançar a minha vida, alcançar a vida daqueles que nos ouvem, e que nós possamos, ó Deus, caminhar com o Senhor, Deus, com alegria, em novidade de vida, crendo que o Senhor é poderoso para nos levar a um novo nível, a um nível de vitória, a um nível de alegria, um nível, Senhor Deus, de fé, de confiança, e vamos vencer para a glória do Senhor. Meu Deus, esteja conosco, conduz este tempo agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um ditado, se não me engano, um ditado chinês, que diz que nós tropeçamos nas pequenas pedras, porque as pedras grandes a gente vê, a gente desvia. Então as pessoas tropeçam nas pedras pequenas. Em outras palavras, aquilo que parece ser um detalhe, são as situações que elas nos derrubam. Aquilo que parece ser algo pequeno, muitas vezes rouba a nossa força e rouba a nossa fé. Amados, existem coisas que são simples e a gente não dá o valor à simplicidade. Você quer ver um exemplo? Nós estamos agora vivendo na época da pandemia e na época do coronavírus, que tem, infelizmente, vitimado muitas pessoas, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. Mas nós sabemos, irmãos, que a dengue também tem, infelizmente, vitimado muitas pessoas. E na nossa região aqui do Vale do Paraíba havia um surto de dengue, aqui nas cidades vizinhas às nossas. Não sei quantos mil casos de dengue, e a coisa mais simples de vencer a dengue é quando você faz a higiene da sua casa. É simples, que você ir lá e tirar um balde, você colocar areia no vasinho da planta, você eliminar lixo, situações onde água pode se acumular, para que o mosquito, que é o transmissor da dengue, ele não se multiplique. Mas é tão simples que nós ignoramos o poder da simplicidade. E, infelizmente, a dengue tem vencido muitas famílias e tem vencido a saúde pública. Vamos olhar para o coronavírus. É relativamente simples, irmãos. Relativamente, não é tão simples, mas eu acredito que também não é algo complicado. Você ficar dentro da sua casa, nós obedecermos ao isolamento social, para que isso não seja transmitido. Alguns estudos dizem que em bairros onde há muitos prédios, as pessoas estão mais contaminadas. Por quê? Por causa dos elevadores. Então, quando você entrar no elevador, você pode usar uma máscara. É algo simples. Mas a gente ignora isso e a gente despreza por ser algo simples de ser feito. Você higienizar a sua mão, você tomar cuidado, certos cuidados. Então eu vejo pessoas, quando eu vou ao supermercado, faz tempo que eu não vou, irmão, mas a última vez que eu fui no supermercado, foi com a minha máscara. O supermercado que eu fui, ele nos dava luvas, para proteger a mão, então era gratuito. Mas eu via pessoas andando assim altivamente, sem máscara e sem luva, como dizendo assim, não, isso aí eu não preciso, isso aí eu estou tranquilo. Pessoas que olhavam e andavam assim como se nada tivesse acontecendo, ignorando as diretrizes e as situações. Amados, infelizmente, nós temos a tendência a desprezar aquilo que é simples. Temos a tendência a desprezar coisas que, de tão simples que são, parece que não vão surtir o efeito. Nós gostamos daquelas coisas que são espetaculares. O homem é atraído pelo espetacular. O homem é atraído pelas situações que de repente são maravilhosas. Eu lembro de um dia que eu estava pregando e eu falei para os irmãos assim, irmãos, Jesus está aqui. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, Ele está no nosso meio.
E eu olhei para a igreja, parecia que a igreja estava inerte, nada estava acontecendo. Naquela mesma semana eu fui num culto de libertação. E de repente ficou um rapaz possesso de um demônio. Não é? E aí o irmão que estava conduzindo aquela libertação botou o microfone na boca daquele cara que estava possesso e perguntou assim para o demônio: quem é que está aqui? Quem é que manda aqui? E o demônio falou assim: Jesus está aqui. Irmãos, a igreja começou a pular, a saltar, dar pirueta de alegria. Porque o espetacular, um demônio reconhecendo que Jesus estava ali. Querido, não deixe que a simplicidade roube o poder que há em pequenas atitudes. Meu amado, eu tenho certeza que Deus quer falar conosco nessa noite. Nós temos tendência a desprezar aquilo que é simples, mas quando desprezamos o que é simples, nós começamos a perder vitalidade, começamos a perder a força na nossa vida espiritual. Eu queria ler contigo o Salmo 119, versículo 105. Muitos sabem de cor este salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A NVI diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Lâmpada para os meus pés. A NVI ela já traduziu dessa forma, que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amados, eu estava meditando nessa palavra e o Senhor começou a me lembrar que sempre em tempos de dificuldades que eu passei na minha vida, eu fui levado pelo Senhor a tomar atitudes simples, dar passos simples na presença do Senhor. São passos, irmãos, que nós desprezamos uma ou outra vez, porque parece que aquilo não vai nos tirar da situação ou da angústia na qual nós estamos vivendo. Sempre em momentos de angústia ou de clamor ou tempos de dificuldade, passos simples nos levam a um novo tempo, a um novo momento, a uma nova história, a uma nova realidade. Mas, irmão, não se engane, porque passos simples nem sempre foram fáceis. Por exemplo, alguns passos como orar, perdoar, pedir perdão, procurar um conselho com as pessoas certas, de repente se arrepender, são coisas simples da vida cristã, mas estas coisas não são fáceis de serem feitas. Por mais fácil que seja, não parece, por mais simples que seja, eu quero dizer para você, não são atitudes fáceis no momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento de incerteza. Então, para que a gente possa caminhar aqui e receber a verdade deste salmo, desse versículo, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Para que a gente possa entender isso, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos desejar a luz, porque a luz da lâmpada vai iluminar os nossos passos, a luz vai clarear os nossos caminhos, o meu caminho, o seu caminho. E quando nós imaginamos isso, a palavra iluminando os nossos passos, estava meditando e o Senhor ministrando ao meu coração, irmão, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz, Ele é a luz. Parece que o Senhor me deu como a lâmpada a que se refere aqui o salmista, na verdade, imagina um lampião. Aquela lâmpada que você toma nos braços, ou então naqueles filmes antigos que alguém entrava numa caverna e tomava uma tocha e iluminava aquela tocha, e aquela tocha ia iluminando assim os seus passos, não iluminava toda a caverna, não iluminava toda a noite, toda a escuridão, mas ela vai iluminando os seus passos, ela pode dar passos seguros, porque ela vê o próximo passo. Da mesma forma, esta palavra nos diz que a palavra do Senhor é lâmpada que ilumina os nossos passos. Então eu e você precisamos dar passos iluminados pela palavra. Mas o Senhor me mostrava uma lâmpada, um lampião apagado. E eu vendo aquele lampião apagado, eu disse, irmão, eu posso ter uma lâmpada na minha mão, mas se ela está apagada, ela não serve. Ela precisa estar acesa. Irmãos, Jesus é a luz que ilumina o entendimento da nossa vida. Jesus é a luz que ilumina a palavra. Para que você possa acender esta lâmpada que você tem nas tuas mãos, você precisa crer que Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é a luz que ilumina. Ele é a luz que vai trazer clareza à palavra. De que vale você
conhecer a palavra, mas você não entendê-la. De que vale você conhecer a palavra, mas você não a vê como luz para os teus caminhos, não vê como lâmpada para os teus passos. Deixa eu dizer para você, Satanás conhece a palavra melhor do que eu e você. Satanás usou a palavra para tentar o nosso Senhor Jesus, porque ele conhece a palavra. Mas você acha que a palavra ilumina os passos do diabo? Eu acho que não, querido. Não ilumina. Por quê? Porque a palavra não traz luz para ele, mas é para ele trevas. Amado, então não importa nós conhecermos muito da palavra, se nós não permitirmos que esta palavra ilumine os nossos passos. É quando confiamos no Senhor, é quando cremos em Jesus. Ele é aquele que nos leva, irmãos, a crer e a olhar para a palavra de uma maneira especial. A fé em Jesus faz com que nós estejamos prontos a confiar na sua palavra e a dar passos de fé e obediência. Então, quando nós cremos em Cristo Jesus, a palavra sim começa então a iluminar as nossas vidas, porque cremos que a palavra fala de Jesus, cremos que a palavra é a expressão do amor de Jesus por nós, cremos que a palavra é algo que vai fazer o nosso bem e não o nosso mal, cremos que a palavra não é simplesmente um conjunto de regras ou de ordenanças morais, mas cremos que a palavra é uma carta de amor escrita pelo próprio Deus para mim e para você. Então nós olhamos para a palavra não como um conjunto de regras, mas olhamos para a palavra como alguém ou algo que pode iluminar o nosso passo e pode nos dar clareza para caminhar em vitória. Então Jesus é aquele que acende a palavra, acende a lâmpada. A palavra é a lâmpada, mas precisa estar acesa e acende-se quando eu e você cremos em Jesus sem reservas. A fé em Cristo, vou ler novamente aqui o que eu escrevi, a fé em Jesus faz com que estejamos prontos a confiar em sua palavra, a dar passos de fé e obediência. Olha só o que João escreveu lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 em diante. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Irmãos, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Não amaram a luz, porque as suas obras eram más. Para que nós possamos desfrutar do que diz este salmo, de que a palavra vai iluminar os nossos passos, nós precisamos entender que Jesus é a luz do mundo. E precisamos entregar o nosso coração a Ele, entregar a nossa vida a Ele, tê-lo como Senhor da nossa vida. Porque, irmãos, aqui muito claro, quem pratica o mal não se aproxima da luz, odeia a luz. E eu me lembro, irmãos, até o dia 1º de julho de 1990, eu era este homem que praticava o mal. Eu não falava com os meus lábios que odiava a Jesus, mas eu também não tinha o desejo de me aproximar dele, porque eu sabia que se eu me aproximasse dele, eu teria que abandonar algumas práticas, que eu tinha naquela época. Eu sabia que eu teria que abandonar a mentira e abandonar outras práticas, que nem vale a pena falar aqui, mas eu sabia, e eu não queria ir para a luz até o dia que eu entendi que Ele me amava mesmo andando desta forma, e eu entendi que o seu perdão estava para mim disponível, para mudar a minha história. Então eu me aproximei dele com um olhar diferente, entendendo o seu amor e entendendo que Jesus é o único caminho que me leva ao Pai, ou que me levaria ao Pai. E entreguei a minha vida ao Senhor, e isso fez toda a diferença. Passei a amar a luz.
Alguém que nunca leu a Bíblia, que nem se interessava, de repente começou a se interessar pela palavra de Deus. Alguém que começou então a consertar a sua vida, pedindo perdão para sua esposa, pedindo perdão para as pessoas, pedindo perdão a Deus e caminhando da maneira correta, indo para a luz, entendendo o que o Senhor tinha para fazer. E aí eu entendi, querido, que andar na luz sempre é o melhor. E eu sei que você acredita nisso também. Gostaria que você pudesse caminhar comigo aqui algumas verdades do Salmo 119, versículo 105. Primeira verdade é que a palavra de Deus ilumina os nossos passos, ela é lâmpada para os nossos pés. Irmãos, eu quero então dizer que não podemos desprezar um passo, não podemos desprezar um pequeno começo. Irmãos, toda grande jornada começa com um passo. Toda grande caminhada começa com um pequeno passo. Toda transformação começa com um passo. Toda mudança começa com um passo, ou um passo dado certo, na direção correta. Um passo que pelo menos faz com que nós desviemos o nosso caminho do mal e comecemos a buscar a luz. Não despreze os pequenos passos, eles vão levar você longe. Meu amado, eu quero dizer para você nessa noite que está aqui comigo acompanhando essa palavra, e talvez você vai ver outro dia através dos canais da igreja. Mas eu quero dizer para você, nunca despreze um pequeno passo. Neste momento você pode estar abatido, você pode estar ferido, você pode estar desiludido, você pode estar sem fé numa mudança da sua família, você pode estar sem fé, você pode estar preso no adultério, você pode estar preso na pornografia, mas eu quero dizer para você nesta noite, oh querido, se você der um passo na direção do Senhor, este pequeno passo vai fazer com que você vire as costas para o pecado que te aprisiona. Se você der um pequeno passo de fé em direção ao Senhor, meu amado, quando você se vira e começa a caminhar para o Senhor, na realidade você está dando as costas para o pecado que te prende, e quando você se vira para o Senhor, a graça de Deus estará sobre a sua vida. A graça do Senhor estará sobre você e você vai ser fortalecido, mas simplesmente vire as costas para aquilo que te prende. Simplesmente vire as suas costas para o pecado. Agora mesmo você pode dar um passo de fé, um pequeno passo. E esses passos vão nos levar à cura, vão nos levar à transformação, passos que vão nos levar a uma libertação. Oh, eu quero dizer, você que está aqui hoje, de repente um pequeno passo ministerial vai levar a sua vida, vai levar você a um nível, a um lugar que você nunca visitou, vai levar você a um novo nível de intimidade com o Senhor. Vamos começar a crer e dar passos simples, passos que são simples, mas que vão fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã. Meu amado, eu quero falar com você de alguns passos que nós precisamos dar, e o Senhor me mostrava enquanto eu preparava esta palavra. O primeiro passo que eu quero chamar você a dar é um passo de arrependimento. Meu irmão, sim, é simples. Eu não vou falar que nenhuma novidade. O arrependimento é a base da vida cristã. Mas eu quero dar para você essa direção nessa noite. Dê um passo de arrependimento. Deixe a palavra iluminar aí o seu interior, aonde você precisa se arrepender. Irmãos, são coisas simples que nós deixamos para trás. Coisas simples que nós não praticamos. Neste momento de isolamento ou de confinamento que nós estamos presos. Talvez ainda não chegamos nessa realidade, mas há países onde para você sair da sua casa, você precisa de uma autorização do governo para sair da sua casa. Parece que aqui no Brasil o estado do Pará está caminhando para tomar essa decisão. Da pessoa para sair de casa ter que ter uma autorização do governo. Imagina se nós chegarmos nesse ponto e vamos ficar dentro de casa mesmo. E dentro de casa, querido, há situações que nos levam a situações de conflito. Dentro da nossa casa, há situações que podem estar trabalhando conosco agora, comigo e com você. Situações com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os vizinhos. E nós
podemos ter passado do ponto em alguma coisa, podemos ter ofendido alguém, nós podemos ter sido grosso, ou agido de uma forma brusca, de uma forma grotesca com alguém, nós podemos ter desprezado alguém, nós podemos ter agido de uma forma vingativa com alguém, dentro da nossa casa, do nosso convívio. E eu quero dizer para você, irmãos, nós precisamos resolver as situações que precisamos resolver. Na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, precisamos resolver. Então, deixa essa palavra iluminar a sua vida agora, o seu coração, deixa iluminar o seu interior. Talvez você tenha sido precipitado, rancoroso, vingativo, insensível, egoísta. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Deixa o Espírito sondar, querido. Sabe por quê? Porque esse é um passo simples, mas nem sempre é um passo fácil. Porque nós temos a tendência de ver o erro do outro. Nós temos a tendência de enxergar a falha do outro. Nós temos a tendência de enxergar aquilo que o outro deixou de fazer. A pessoa pode ter acertado de 10 atitudes, ela pode ter acertado 8, mas se ela errou 2 atitudes, nós temos a tendência de maximizar o erro e ficar colocando aquelas 2 atitudes nos chateiam, e nós ficamos magoados dentro de casa. Aí nós ficamos chateados, nós ficamos de uma forma ou de outra. Querido, deixa eu dizer para você, eu sou seu pastor, você que é da Igreja Cristã Bíblica, eu sou seu pastor. Se eu magoei você, meu irmão, não fique chateado comigo. Me perdoe. Às vezes a gente erra. Às vezes nós erramos. E eu não sou, como é que se diz, não sou tolo para dizer que nunca erro. Não, nós erramos. Passamos do ponto, ficamos aquém das expectativas. Mas não permita que isso roube a sua alegria de servir a Deus. Não seja vingativo, não seja rancoroso. Talvez o seu filho, o seu pai te tratou mal. Meu amado, não seja assim, arrependa-se. Arrependa-se. E o fato de nós nos arrependermos nos leva também a um outro passo de confessar os nossos pecados. O apóstolo João diz lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, você conhece? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Passo simples. Irmãos, eu estava aqui na sala de oração na sexta-feira orando ao Senhor, e eu senti que eu precisava dar esse passo de arrependimento. Uma circunstância boba, uma situação simples, mas que eu errei, que eu passei do ponto, e eu me arrependi. Eu assim, Deus, eu me arrependo, eu estou errado, eu preciso pedir perdão ao Senhor por conta disso. Amados, às vezes coisas simples, mas que vão roubando a sua alegria de servir a Deus, vão roubando a sua fé. Arrependa-se, arrependa-se, meu irmão. É algo que você e eu não podemos deixar passar. E peça graça e força ao Senhor para purificar a sua vida. Ele vai te perdoar. O segundo passo, que eu também acho que é um passo muito simples, porém negligenciado ao extremo. O segundo passo é a oração. Irmãos, em tempos de crise, eu lembro, em tempos de dificuldade que eu passei, eu lembro de uma época que eu sempre conto para a igreja, quando estava construindo a minha casa, não tinha mais dinheiro para colocar na construção, estava morando num lugar de aluguel que estava muito ruim, porque havia infiltração de água. Na verdade era um terreno no fundo assim no fundo do terreno era uma construção, como uma edícula, e a parte de trás havia terra até a altura aqui de 1,5 metro da parede, e ali mofava todo o corredor, então passava umidade pela casa, havia infiltração no telhado, as minhas filhas eram pequenas com problema respiratório, eu não tinha para onde ir, eu não tinha dinheiro para colocar na minha construção, na minha casa, eu não tinha dinheiro para ir para um outro aluguel, porque eu estava preso ali àquele contrato de aluguel, eu tinha que ficar naquele lugar. Então muitas vezes eu lembro que eu tirava a Fernanda e a Flávia do quarto que elas dormiam e as colocava para dormir no nosso quarto, e a gente colocava um colchão no chão para elas dormirem perto da nossa cama. E um dia eu percebi que quando eu tirei o colchão estava totalmente molhado por baixo de tanta umidade que havia naquela casa. E as minhas filhas com problemas de alergia, minha esposa e todos nós ali naquela situação. E eu lembro que eu estava numa angústia.
E o Senhor me pediu para dar um passo simples. O passo simples era orar, querido. E eu comecei a orar, falei assim, Deus, olha aqui a minha situação. Um passo simples. E quando eu fui orar ao Senhor, o Senhor falou para mim assim, não vai te faltar nada. E aquela palavra me sustentou, querido. E eu olhava para uma situação, não tinha de onde tirar dinheiro. Eu olhava para casa, não tinha como continuar a minha construção. Eu olhava para o lugar que eu estava morando e não tinha nenhuma diferença. Mas a diferença não estava mais nas circunstâncias. A diferença agora estava dentro do meu coração, porque Deus falou comigo, não vai te faltar nada. E ali, rapidamente, eu lembro que teve um irmão que me emprestou dinheiro, teve outro que me ofereceu outra coisa, teve situações que foram e rapidamente eu consegui entrar na casa que eu estava construindo. Não estava acabada, mas também não estava mofada. E o Senhor nos levou a um tempo de vitória, de alegria. Sabe por quê? Por causa de um passo simples. Talvez, irmão, está faltando para você orar. E o orar não é só pedir as coisas. O orar fala de você ter uma intimidade com o Senhor. Adore o Senhor. Veja ali a oração do Pai Nosso. Quando o Senhor Jesus fala, Pai Nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Ali há uma adoração, um rendimento, não, uma rendição, perdão. O Senhor se rende ao Pai, dizendo, olha, o Senhor está aí no céu. Santificado seja o teu nome, exalte o nome do Senhor, busque na oração trazer a vontade dos céus para a terra, seja feita aqui na terra como no céu a sua vontade. Então, olha, peça o suprimento, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amado, então a oração é muito mais do que apenas pedir, mas tem a ver com adoração, tem a ver com gratidão, tem a ver com buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa família. Dê um passo simples. Dê um passo simples, acredite que você pode melhorar ainda mais a sua vida de oração. O terceiro passo também é muito simples, leitura da palavra. Ler a palavra não é apenas por um conhecimento, para que você conheça a palavra, mas é para ter comunhão com Deus. Aqui no Salmo 119 mesmo, no verso 18, o salmista diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmão, quando você for ler a palavra, você precisa ter isso. E eu lembro, irmãos, quando eu me converti, do irmão que começou a me discipular, eu nem sabia que era discipulado na época, nem sabia. Mas eu lembro que quando eu me converti, teve um irmão mais experiente que praticamente me pegou no colo. Imagina alguém pegando um bebê no colo. E ele pegava a Bíblia e ele me ensinou esse versículo. E ele falava assim, olha, todas as vezes que você for ler a Bíblia, você fala como falou o salmista, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E quando eu vi aquele irmão me ensinava a Bíblia quase todos os dias na hora do almoço. Nós trabalhávamos juntos, eu ia para a sala dele, ele pegava a Bíblia e começava a me ensinar. E quando ele abria a Bíblia, e ele começava a falar, saía assim daquelas palavras uma paixão pela palavra. Saía assim daquele tempo que eu passava com aquele irmão, eu vi o quanto ele amava a palavra de Deus, e essa paixão impregnou o meu coração também. E eu comecei a desejar ser apaixonado pela palavra, como ele era. Amados, como é que os seus filhos vão ser apaixonados pela oração? Como é que a sua família vai ser apaixonada pela palavra? É quando nós começarmos a dar passos simples. Leia a Bíblia com seus filhos. Eu li a Bíblia, todo o Novo Testamento com a Fernanda e a Flávia quando elas eram pequenas, eu lia com elas. Todos os dias à noite, a gente lia 1, 2 capítulos. E eu lia com elas, depois a gente fazia o resumo. E a gente brincava, depois eu pegava o violão, adorava a Deus com elas. As minhas filhas até hoje são sensíveis a isso. Quando elas começam a adorar a Deus, elas facilmente entram na presença do Senhor. Quando elas começam a ler a palavra, elas têm alegria na palavra, elas têm revelação da palavra. Isso por causa de passos pequenos que foram dados lá atrás, mas que conduziram a minha família a um lugar distante, onde você pode chegar apenas dando passos e passos e passos de confiança e de fé.
Ah, meu amado, eu não quero prometer e não posso prometer para você que amanhã a sua casa estará diferente. Mas se você começar a dar passos agora, talvez daqui a um ano a sua filha e o seu filho estejam diferentes. Se você começar a dar passos agora, talvez daqui a 6 meses, alguns meses, o seu casamento estará diferente. Mas dê passos, conquiste aquilo que Deus tem para você. Leia a palavra, meu amado, não para ter conhecimento, mas leia a palavra para ter comunhão com Deus. Leia a palavra para ter comunhão com aquele que escreveu a palavra. Não leia a palavra como letras numa folha de papel, mas leia a palavra como letras que vão marcar o seu coração. Leia a palavra para que ela possa mudar a sua vida. Vá para a palavra com sede de Deus. Vá para a Bíblia com sede do Pai. Vá para a palavra de Deus com sede de aprender a ter comunhão com Deus, de aprender com aqueles que viveram em lutas, de aprender com aqueles que venceram homens, que venceram gigantes, que venceram guerras, de aprender com aqueles que se humilharam na presença do Senhor. Vá para a palavra para aprender com aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro sobre o Senhor Jesus. Vá para a palavra para aprender com aquela mulher que lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas. Vá para a palavra para aprender com aquela multidão que seguia Jesus por onde quer que ele fosse. Vá para a palavra, querido, para chorar, para buscar a Deus. Vá para a palavra, querido, com paixão, para conhecer aquele que escreveu a Bíblia. Só assim ela poderá iluminar os nossos passos. Quando nós temos a palavra como lâmpada para os nossos pés, não é possível que ela nos leve para lugares onde o Senhor não queira, mas o Senhor vai nos levar a dar passos, querido, de obediência, e a sua vida vai ser transformada. Um outro passo muito simples, é um passo que o Senhor nos leva para perdoar. Meu amado, você precisa perdoar. Libere perdão. Eu sei que estou falando com algumas pessoas nessa noite. O perdão, a falta de perdão, ela prende a sua vida. A falta de perdão, ela prende o seu coração. A falta de perdão, querido, prende a sua vida. Libere perdão, vá em frente. A raiva, querido, a amargura corrói o coração, corrói a vida cristã. Ela prende, atrapalha a sua vida. Mas quando você libera perdão, você vai em frente, meu irmão. Você começa a andar, a caminhar por lugares novos. Libera a pessoa. Se alguém te fez mal, se alguém roubou dinheiro seu, se alguém falou mal de você, libere. Deixe ela com Deus. Vá em frente, amém? Vá em frente. O Senhor quer nos levar a dar passos para frente, passos pequenos, passos simples, mas que vão fazer grande diferença. Um outro passo que eu queria dizer, já estou terminando. É um passo de alegria na presença do Senhor. Não permita, meu irmão, que a dureza e as dificuldades da vida roubem a sua alegria em Deus. Dê um passo de alegria. Eu sei que a minha esposa não gosta que eu fale dela. Vou tomar uma água aqui para meditar bem o que eu falo. Mas eu estou fazendo ginástica em casa, irmãos. Não parece, né? Mas estou. Esse tempo de isolamento social é difícil, né? E eu estou fazendo ginástica em casa, estou lá, faço uns polichinelo, tal, faço umas abdominais, aqueles negócios, né, irmão? Boto lá um vídeo no YouTube, alguma coisa, boto um louvor, e eu chamo a Adriana para fazer comigo. De vez em quando ela vai, a maioria das vezes ela não vai não, mas outro dia ela foi comigo. Aí botei lá um louvor e uma música muito bonita, que a Flávia mandou para a gente, minha filha. E eu estou lá, na minha série, irmão, fazendo flexão, pulando, tal, fazendo abdominal. Daqui a pouco eu olho para a Adriana está lá dançando no tapete. Eu falei assim, que raio de ginástica que é essa que ela está fazendo? Estava dançando, irmão, dançando assim. E a ginástica dela era dançar na presença do Senhor, se alegrando em Deus. E a minha esposa, talvez você olhe para ela, ela é meio séria, meio na dela. Mas se você a conhecesse, você ia ver que ela é uma pessoa que quando tem um louvor de adoração, quando tem uma música que fala com ela, ela vai para Deus, irmão, vai. Tem dia que eu tenho que ir lá chamar a atenção dela, porque ela bota o fone de ouvido e ela está apavorando o prédio todo, irmão, porque ela começa a cantar alto. Quando alguém canta com fone de ouvido, você sabe como é que é, né? A gente sai do tom e ela começa a cantar alto, tal. Eu vou lá, bato na porta assim, ela olha para mim, está muito alto.
Eu falo, tá, mas se tem alguém que eu vejo que dá passos para se alegrar no Senhor, é minha esposa. E eu aprendo com ela. Às vezes coisas simples. Alegre-se, irmão, no Senhor. Coloca uma música aí, querido, dance, pule. Não deixe que as dificuldades, que a dureza roube a sua alegria. Medite em Deus, medite na sua bondade, coloca um louvor que fala ao teu coração. Medite nas misericórdias do Senhor, medite no amor que Ele tem por você. Alegre-se no Senhor. Parece algo simples, um passo simples, mas é tão difícil para algumas pessoas. Qual foi a última vez que você dançou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você começou a rir, lembrando-se daquilo que Deus tinha falado ao seu coração? Qual foi a última vez que você chorou lágrimas de alegria, de amar a Deus e permitiu que essa alegria fortalecesse a sua vida? Irmãos, eu termino com esses passos simples, porém que nem sempre são passos fáceis de ser dado. A simplicidade, irmão, das coisas, parece que rouba a eficácia delas. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Às vezes nós olhamos para algo que é tão simples e parece que aquilo não vai fazer diferença. Então o governo chega e fala assim, olha, fiquem nas suas casas para não transmitir o vírus. Irmãos, e a gente vai na cidade, está todo mundo na rua. Ninguém fica em casa, porque eles não acreditam que isso vai resolver o problema. E é algo tão simples, mas as pessoas não conseguem obedecer. Algo simples, irmãos. Por exemplo, quer ver? Pequenos passos, vou falar para você. Quanto custa um café expresso numa padaria? R$5. Tem padaria que é mais, tem padaria que é menos. Vamos botar aqui, é R$5. E você gosta de tomar um café expresso. Então você vai na padaria todo dia e toma um café expresso. R$5. Se você tomar um café expresso por dia, um mês de 30 dias vão dar R$150. Num ano de 365 dias, vai dar R$1.825. Em 5 anos, só tomando café, você vai ter gastado mais de R$9.000. Em 10 anos, tomando um cafezinho por dia, você vai ter gastado R$18.250. É um passo. Mas você já imaginou o que você pode entesourar em Deus lá na frente? Há quanto tempo você serve a Deus? Eu sirvo a Deus desde 1990, irmãos. Vai fazer 30 anos agora. Quais foram os passos que me trouxeram até aqui como pastor de uma igreja? Quais foram os passos que eu dei que me trouxeram até aqui como pai de família? Hoje as minhas filhas já estão casadas, não moram mais comigo. Mas quais foram os passos que nós demos para que as nossas filhas pudessem fazer faculdade, pudessem se casar e hoje estão casadas servindo a Deus? Quais foram os passos? Pareciam coisas pequenas naquele momento, pareciam coisas simples demais naquele momento, mas esses passos nos trouxeram até aqui. Irmãos, e passos muitas vezes nos levam a lugares ruins também, nos levam a lugares de dificuldade. Mas o que o Senhor está nos chamando hoje é para olharmos para aquilo que Ele quer fazer em nós, fazer nas nossas vidas. E eu quero convidar você agora, meu amado, a dar passos na presença do Senhor. Lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, o Senhor disse aos que multiplicaram o talento que receberam: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Seja fiel no pouco. O que você pode fazer hoje? Qual é o passo que você pode dar hoje? Qual é o pequeno passo? Se arrepender, orar, perdoar alguém, ler a palavra, alegrar-se, se alegrar no Senhor. Qual é o pequeno passo que o Senhor está pedindo para você dar hoje? Pedir perdão. E tem outros passos simples, que quando você começa a dá-los na presença do Senhor, você começa a caminhar para alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Queria exortar você, querida, a não desprezar. Não despreze os pequenos passos. Não despreze aquilo que Deus quer fazer na sua vida, através de pequenas atitudes. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos aí na sua casa.
Deixe o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Senhor, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor não nos deixou no escuro. O Senhor não nos deixou na escuridão. Ao contrário, o Senhor nos deu, ó Pai, a sua palavra, que ela ilumina os nossos passos. E cada passo dado na palavra, de confiança, de obediência, cada passo, ó Deus, dado na palavra, cada passo que o Senhor nos conduz a dar na tua presença, são passos que nos levam para o propósito, que nos levam para a sua perfeita vontade, são passos que nos levam a um lugar de cura, de quebrantamento, de libertação, ó Pai, que nos leva a um lugar onde vamos, ó Pai, glorificar o teu nome e honrar a sua pessoa através das nossas vidas, de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que somos. Deus nos ajuda a entender isso. Ó Pai, que a simplicidade destas coisas, Pai, não venha roubar, Deus, a grande eficiência que elas têm na vida do cristão. Que nós possamos entender que dando estes passos pequenos, nós podemos caminhar por um lugar de bênção, de vitória, ó Deus, de segurança. Podemos caminhar por um lugar onde o Senhor vai nos conduzir, ó Pai, com alegria. E vamos vencer tudo aquilo que tem nos confrontado, porque o Senhor é conosco. Eu oro, Deus, para que cada um nesta noite possa entender os passos que precisam ser dados. Eu oro, Deus, que cada um possa entender, oh Deus, que não pode desprezar aquilo que o Senhor tem pedido, não pode desprezar passos, oh Deus, tão pequenos, tão simples, mas que vão causar uma diferença, vão trazer um impacto, oh Deus, no seu futuro. Eu quero, Deus, abençoar a igreja que me acompanha hoje. Eu quero abençoar você que não faz parte da Igreja Cristã Bíblica, mas que tem nos acompanhado, para que você possa dar passos, possa entender que Jesus é aquele que acende a palavra. Jesus é a palavra, toda palavra fala dele. E quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, toda a palavra se descortina, toda a Bíblia é iluminada aos teus olhos, e você pode então entender que Jesus te ama e que Ele quer fazer toda a diferença na sua vida. Comece dando passos de fé, passos de confiança, e eu tenho certeza que daqui para frente o Senhor vai conduzir você por caminhos de bênção e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei você, querido, eu, enquanto preparava essa palavra, estava sendo desafiado por Deus a dar pequenos passos, porque em momentos de dificuldade, parece que nós precisamos fazer algo grande. Talvez não seja verdade, irmãos. Precisamos fazer as coisas pequenas diante do Senhor, e Ele vai nos conduzir com a sua graça e com o seu amor. Amém?